Bom dia, olá. Começando uma live sobre embaixadores de marca, falar um pouco a respeito desse assunto, que foi um super tema, que está sendo um super tema do ponto de vista de marketing digital, comunicação, conteúdo de marcas e que também criou uma grande discussão ontem a partir de um post da Elaine, antropóloga do consumo, falando a respeito do caso Monja Cohen, que a Monja se tornou embaixadora da Ambev, embaixadora de moderação da Ambev. A gente vai conversar a respeito desse tema. A Elaine está chegando aqui para conversar com a gente sobre esse lugar dos embaixadores de marca, por que cresceu tanto de uma hora para outra, né? A gente viu tantas marcas anunciando embaixadores, por que esse tema é relevante, quais são os prós, quais são os contras, quais são os critérios, e a gente vai falar muito também a respeito desse caso especificamente da Monja Cohen, por que está gerando tanta repercussão, por que gerou tanto ruído, e o que as marcas podem fazer, e o que as pessoas, né, que são produtoras de conteúdo digital podem fazer para evitar esse tipo de situação. Longe da gente querer falar o que a Monja ou o que a Ambev devem ou não fazer, é sim uma reflexão, um questionamento em relação às possibilidades que as marcas têm, mas os desafios que elas enfrentam, assim como também do outro lado, os criadores de conteúdo, as pessoas que criam conteúdo, o que elas podem enfrentar como desafios quando topam uma parceria como essa, e, por outro lado, também o que nós, como pessoas, né, como cidadãos, consumidores, acabamos sendo impactados nessa história toda. Quais são as reflexões que a gente pode trazer nesse sentido? Então, Elaine, chegando aqui, a gente já chama ela para conversa. Se vocês tiverem, me contem se está tudo certinho, se estão ouvindo bem. E tendo qualquer dúvida durante esse papo, só trazer para cá, comenta aqui, manda nos comentários que vai ser super legal. Legal ver pessoas super queridas aqui. Felipe, tudo bem? Vamos participar da conversa. Chama também aquelas pessoas que vocês acreditarem que possam querer, né? Aproveita aí esses minutinhos iniciais para a gente poder chamar também pessoas que podem gostar dessa conversa. Fabi também, brigadíssimo, querida. Que bom te ver por aqui, que bom que tá tudo certinho. E Elaine acabou de chegar. Tem muita coisa para dizer, inclusive a Elaine é uma pessoa queridíssima, olha aí ela. Uma amiga Oi, querida. gente. Tudo bem, Elaine? E agora, polêmicas, como os mamilos. Sim, não, mas vamos combinar, né, Elaine? Você não consegue, assim, também passar longe de uma polêmica, não, Não, né? não. Eu acho que essa experiência toda que eu tive ao longo dos 23 anos trabalhando do outro lado, a gente começa a ter muito repertório e senso crítico, até porque nem todas as empresas. Eu era muito inocente para muito. Gente, eu fiz a campanha do Aécio, pensa. Então, assim, eu queria experimentar, fazer uma campanha eleitoral. Cheguei logo com uma campanha de presidência, onde um dos principais bordões que levou ele para o segundo turno saiu da minha boca. Então, eu tô de karma até aqui em cima, entendeu? Então, quando eu vejo algo que eu possa trazer um pouco de luz para que as pessoas possam refletir, porque o incômodo não foi só o meu, né? Até porque houve toda uma construção de marca da própria Monja, né? Ela virou uma marca de equilíbrio, saúde mental. Quer dizer, tudo o que ela fala, ela teve um programa com a Fernanda Lima por semanas. Ela faz palestra em tudo quanto é lugar, falando de uma coisa e de repente dá um ruído assim absurdo, porque quem está antenado, né, Thiago, com os dados sobre alcoolismo no Brasil, a violência doméstica que aumentou absurdamente, eu que sempre estou nas áreas mais pobres, e não que a violência doméstica aconteça só nas áreas pobres, mas há muito consumo de álcool exacerbado nas regiões mais pobres, né? Quando você vai olhar a cachaça, a cerveja, é um escapismo para uma vida dura de um trabalhador, né? Dúvida, Então, sem dúvida. E assim, a gente tá num momento, inclusive, que
desde 2014, só esse cenário, né? Desde 2014 que vinha caindo o consumo de cerveja. Em 2020 e 2021 a gente está com aumento de consumo, principalmente dentro de casa, né? Exato. Então, e principalmente num público mais jovem. Então você tem aí alguns componentes, né, Elaine, que fazem a gente realmente refletir e poxa, qual que é esse lugar? Eu só queria que a gente, antes da gente entrar nessa conversa mesmo especificamente, a gente conseguisse também trazer alguns pontos para a gente conseguir fazer uma reflexão melhor e fazer provocações aqui relacionadas a esse tema. Acho que a primeira coisa que você viu, você está acompanhando, a gente conversou um pouco sobre isso, que é o quanto as marcas agora estão todas indo para esse lugar, né? De uma hora para outra a gente viu o anúncio, a gente tem um anúncio diário ou semanal de embaixadores. Gil do Vigor no Santander, aí. Não, se a gente for pensar bem lá atrás, eu não sei se você lembra, a Hypeness que fez a matéria e tal, me citou, eles falam do Roberto Carlos, que era vegetariano e fez propaganda de uma marca. A gente lembra do Tony Ramos com a JBS. Então, assim, eu acho que já vinha um movimento que a gente não meio que se deu conta lá atrás, porque a gente estava preocupado em entender a internet, que ainda é uma terra de Marlboro, né? Como é que é essa fórmula das pessoas despontarem, né? Terem muitos seguidores, serem influencers, mas não necessariamente elas conseguem sobreviver disso. E aí, ao mesmo tempo, as agências criadas só para isso, dando os seus tropeços, assim, né? Tropeços que a gente também não entende. Estava conversando com um amigo que é maquiador, mas ele é um maquiador iniciante, não é iniciante, ele é experiente, mas ele atende um público de classe C. Pois bem, nenhuma marca que atende público classe C manda material para ele. Enquanto os caras, os maquiadores mais bombados, eles recebem produtos de marcas importadas e tá tudo bem. Então, assim, é muito louco porque as marcas populares mandam os produtos também para os maquiadores bombados, que não é o público-alvo deles, né? Enfim, há uma série de idiosincrasias que a gente, que é observador, né? Eu e você, a gente está sempre debatendo, está sempre tentando entender, até porque a gente também trabalha do outro lado. Então, como é que a gente vai, digamos assim, desconstruir certas certezas, né? E aí, enfim, é uma luta inglória às vezes, né? Com certeza. E aí, assim, só para a gente então contar o caso completo, eu vi que tem gente aqui também perguntando um pouco mais a respeito do caso. A gente tem um movimento, gente, diferente acontecendo agora. O que a Elaine falou é isso. A gente tem um crescimento de influenciadores digitais, de criadores de conteúdo digital, um crescimento de planejamentos, né, de estratégias de comunicação por parte das marcas para envolver esses criadores de conteúdo nos seus conteúdos de marca, porque isso aproxima. A gente sabe que as pessoas estão se afastando cada vez mais de marcas e estão se aproximando cada vez mais de outras pessoas. E os criadores de conteúdo, influenciadores, acabaram virando uma ponte, né, Elaine, para esse diálogo acontecer. E E aí agora as endossa, marcas né? endossando, exatamente, transferindo valores, transferindo capacidade de diálogo, né, e de interlocução com uma determinada audiência, enfim. E aí agora as marcas estão fazendo um outro movimento, que é esse movimento que as marcas estão chamando de embaixadores de marca, que é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro e que a gente tem, qual que é a grande diferença? É a fidelização, é o trabalho a longo prazo. Então, assim, um influenciador normalmente trabalha com marca por projeto. Um embaixador, ele representa aquela marca. Se a gente for olhar Ele lá é um atrás... signo. Exato. Eu acho que o mais sério de tudo é a gente falar de representação social. Então, quando a gente... E esse é um conceito do Emile Durkheim, do Marcel Mauss, lá de 1900 e bolinha, né? Que é a base da sociologia, né? Eles são os pais da sociologia. E quando a gente está falando de representação social, a gente está falando de representações coletivas, representações individuais
que quando ganham força, se transformam em representações coletivas. E quando a gente fala de representação social, a gente está falando dos signos, dos valores, da imagem que eu quero passar, das minhas crenças, das minhas convicções, das minhas escolhas. Então, o embaixador não é simplesmente um garoto propaganda, não é um papo que tem que ser assim amenizado, que diz, mas não diz. Muito pelo contrário. O embaixador ele tem que ter muita certeza na sua fala, na sua atividade e no seu comportamento. Então, não pode ter um discurso neutro. Ele tem que ter um discurso pautado no que ele prega e no que ele faz a vida inteira. Não pode ter ruído. Então, o que mais me chocou é que, mal ou bem, a Monja Coen, né, no caso, ela fala muito, né? Ela está em todos os lugares. Ela tem milhares de livros. Você vai no aeroporto, só dá Monja Coen. Ela, os intelectuais Nutella e as biografias, né? Então, assim, as pessoas, inclusive, compram as biografias de pessoas de sucesso para se inspirarem, né? E aí, quando uma marca que se posiciona com valores, representações sociais e coletivas, de um jeito, e ela, por anos, décadas, popularizou valores, representações sociais, signos, explicações, falas para melhoria, falas de futuro. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fico me perguntando que cortina de fumaça é essa que uma tubarão como a Ambev está levantando bandeira da moderação. Pois é, então, Eu acho que a Sofia já perguntou, a Cíntia perguntou aqui, vamos só contextualizar o caso. Gente, a Monja, no perfil dela, uma semana atrás, anunciou que ela é a embaixadora de moderação da Ambev, moderação de consumo de bebida alcoólica. A Ambev criou no ano passado uma plataforma de moderação. Ela anunciou o objetivo de ajudar que 2,5 milhões de brasileiros diminuíssem o consumo de bebida alcoólica. Ao passo que do outro lado a gente acabou de falar no início da nossa conversa que o consumo de bebida está acelerando mais do que isso, mas enfim, esses são os pontos, né? E aí, esse post que a gente está citando, aí até uma pessoa perguntou se foi uma live, não foi uma live, foi um post, foi um vídeo de IGTV que a Monja fez lá no perfil dela. Se entrar lá no perfil da Monja, no IGTV, você vai encontrar esse vídeo lá de uma semana atrás. Em que não ela é fala, fake news. né? Muita gente, tipo, me acusou de fake news. Eu falei, gente, sim, tá lá. Tá lá. Tá lá. Não, eu também quando vi pela primeira vez, eu confesso que eu falei assim, não é possível. Mas a gente Até precisa... em alguns momentos, tipo, isso é fake news. Eu falei, eu queria torcer para que fosse. E se for, eu sou a primeira a me retratar. Mas assim, não é. não é. E também Pessoas que acharam, falaram assim, de repente, ó, o Felipe até postou aqui o link nos comentários. tem também Que questionou, né, se era uma ação de marketing, se era alguma pegadinha que depois ia Cavalo de aparecer. Troia. Falaram cavalo de Troia. Falaram um buzz para poder chamar atenção. Quer dizer, as Não. pessoas vão criando várias teorias da conspiração. Mas aí eu ainda levanto uma outra questão. Nos últimos anos, a própria Ambev tem se posicionado para atingir as camadas mais populares e pegar uma fatia bem gorda da Brahma, né? E de outros destilados, tal como o corote, essas bebidas prontas que deixam a gente alta rapidinho e que é docinho, gostosinho, né? Porque adolescentes e jovens, paladar infantil. Então, como vamos sensibilizar essas pessoas para consumir a gente, né?
Então, investimentos em movimentos populares, Pagodão, Salvador, eventos culturais de sertanejo, e por aí vai. Aí tudo bem. Agora eu me pergunto, se esse povão, que muitas vezes não tem acesso à internet, tem um acesso à internet limitado, essas pessoas que têm até dificuldade de leitura, vamos falar do país, que é um país de semi-analfabeto, essas pessoas vão entrar no link da Ambev para responder 5 perguntinhas, para fazer um quiz, para elas entenderem qual é o grau alcoólico que elas têm. Gente, até a proposta pode ser muito bem intencionada, mas é completamente equivocada se você conhece o mínimo do brasileiro médio. As pessoas vão fazer TikTok, gente. As pessoas vão gastar a internet, não gastam nem no EAD. Então, assim, é totalmente, enfim, é equivocado. Esse é o mínimo que eu posso falar numa palavra talvez um pouco mais pomposa e educada. É um termo equívoco. São vários equívocos em cima do outro. E é isso que eu queria. Que eu queria te perguntar, Elaine, que eu queria que a gente conversasse a respeito, porque assim, quando as marcas estão fazendo isso agora, de buscar embaixadores, tem um grande motivo, né? Você tem uma vantagem muito grande em fazer isso. Tem algumas pesquisas, até a gente estava conversando ontem, e a gente fez na Coolbox, que é a newsletter da Curral, a gente falou um pouquinho a respeito desses. Obrigado. A gente fez um pouquinho esse ponto, né? Trouxe esse ponto de aumenta um embaixador perante um influenciador social, ele tem 3 vezes mais engajamento em média. Ele traz de 8 a 40 vezes mais retorno sobre o investimento. Então, assim, para as marcas tem feito muito sentido investir nesse lugar do embaixador. E o que a gente está discutindo aqui nem é a possibilidade de ter ou não embaixador, né? E sim o quanto isso implica para ambas as partes, né? O que isso implica para as duas partes, para a empresa e para a pessoa que topa esse lugar. Porque pensa só, Zeca Pagodinho, embaixador da Brahma. Tem tudo a ver, né? Do tipo, ele é essa pessoa da Brahma, ele gosta da Brahma, né? Inclusive, quando ele fez aquela ação da Itaipava, acho que foi da Itaipava, e aí foi uma coisa meio cavalo de Troia, e aí todo mundo estranhou, ele voltou atrás e cantou Eu Voltei, sabe? Meio, eu voltei agora para ficar. E do tipo, a Brahma entendeu. Ó, o Ronaldo Fenômeno com a Nike, né? Quando a gente vai para o campo esportivo, a gente tem vários embaixadores, né? E as pessoas se espelham então, te viu pessoa. Vários, né? Exato. E que às vezes a pessoa que tem, e aí de novo, né? Pessoas que têm uma representação social e que defendem causas ou que são quase que a materialização de valores, elas acabam tendo esse desafio também, né, Elaine? Quando você pensa, por exemplo, aquela tenista, que foi a que acendeu, aquela tenista japonesa, tá me fugindo o nome dela agora, Naomi Osaka, se não me engano. Foi ela que acendeu a pira olímpica esse ano. Ela é uma ativista de causas super importantes e também é embaixadora de marca. E aí, quando ela faz essa escolha, pesa muito para ela, né? O que ela está escolhendo ali. Igual aquele menino também, o atleta do salto da Inglaterra, que também é embaixador, ele é embaixador da Adidas. E aí, quando eles fizeram um pronunciamento, ele e a Adidas, falando o quanto tem... Naomi Osaka, é isso mesmo, Felipe. E quando eles fizeram um pronunciamento, a Adidas e o atleta, o quanto os dois têm valores compartilhados, o quanto eles acreditam um no que o outro fala e não vem ali uma inconsistência, uma incoerência, né, entre essa posição, não essa há postura. Ruído. Exato. É porque não há ruído. Por exemplo, como eu disse, Zeca Pagodinho tá falando... Todo mundo sabe que ele deixa a vida me levar. Quando você olha, se quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Então, ele canta isso. E ele é essa pessoa. Eu já tomei cerveja com Zeca Pagodinho, gente. E eu não tomo cerveja.
Mas eu e meu marido e uma amiga estávamos passeando, almoçando num shopping da Tijuca. Rio de Janeiro tem essas coisas dos encontros, né? E aí o Zeca entrou pelo restaurante e aí reconheceu essa amiga, falou: você tem que conhecer o meu bar. E ele apresentou o nosso bar, o bar estava fechado. E eu lembro que eu só fiquei preocupada em filmar, porque meu marido ficou muito emocionado, é muito fã. É fã Eu sou fã, mas não sou essa fã. Talvez se fosse Maria Bethânia eu teria caído do ilha. Assim. Mas com o Zeca, eu estava me divertindo. E ele me achou com cara de artista. Perguntou se eu estava fazendo novela, porque ele é noveleiro. Aí ele foi apresentando todo. O santuário dele, que São Jorge, São Corme Damião. Aí as caixas de Brahma. Tipo, tinha uma parede de caixa de Brahma. Aí ele foi falando parece um museu. Quer dizer, tudo conversava e o jeito dele. E eu não fiz festa em nenhum momento. Eu fiquei filmando e quieta. Só que aí ele falou, vamos beber, vamos beber. Eu falei, vamos beber. E eu falei, eu não bebo. Eu falei, vou beber com o Zeca. E começamos a conversar sobre samba. E o meu marido e a minha amiga, tipo, não tinham muito repertório. E eles estavam impactados. E eu tô falando com o Zeca como se fosse o porteiro, como se fosse um amigo, como se fosse qualquer pessoa. Aí quando ele virou e falou assim, Toninho, traz aí um petisco de moela. Aí eu falei, Toninho Momo? Aí ele falou, é. Eu falei, gente, eu tenho que conhecer. Eu fiz mais festa pro cozinheiro e o Zeca achou isso muito inusitado. Ele falou, porra, eu tô aqui conversando com você, você não fala nada. Quer dizer, o cozinheiro. Aí eu falei, não, eu já fiz pesquisa sobre o bar dele. Botei meus alunos para fazer pesquisa com essa história toda do pai dele, do boteco. É um boteco. Bem espuleiro. E aí, assim, aí eu falei, sua amiga da Gisele. Aí o Zeca, Gisele dos Andrade? Porque ele já estava querendo se meter, porque sempre as pessoas ficam, Zeca, Zeca. E eu não fiz festa. Quer dizer, porque também não compactuo com certos valores. Eu não bebo Brahma. Então eu não me identifico. Mas eu me identifico com o cozinheiro, porque eu sou gulosa. Então, assim, a gente olha para esse campo das afinidades, né? E a gente está falando de afinidades muito densas. Não é simplesmente um gostar. É algo que introjeta no nosso sentir, no campo simbólico, no que aquilo representa de fato para a gente e nos identifica no mundo. A gente compartilha identificação. Então, esse ruído de uma religiosa, mesmo com as melhores boas vontades, mas aí ao mesmo tempo, quando você olha minimamente para os dados do Ministério da Saúde, com os dados do aumento da violência doméstica, atrelados ao álcool, é assustador. Então, como é que você divulga a moderação se é um público que não está acostumado a moderar nada? Quando olha o brasileiro médio, ele está tão na merda, ele está tão na crise, que o que ele quer é desopilar a gente. E talvez ele não tenha grana para comprar o Rivotril, mas tem R$ 1 para comprar o corote. Tem R$ 1,99 para comprar o latão. Exatamente. Você sabe que em função desse aumento do consumo das bebidas alcoólicas de 2020 para cá, estão sendo feitas algumas pesquisas nesse sentido, e é a primeira vez que o bem-estar aparece como uma grande motivação de consumo, né? Ele já foi muito mais voltado para o entretenimento, para o lazer, para a comunhão social, e dessa vez o bem-estar ganhou muito enfoque. Então, assim, entender que é isso, né? A pessoa está se sentindo presa dentro de casa ou está passando por diversas situações difíceis de vulnerabilidade. E ela, como você acabou de falar, essa pessoa ela quer encontrar um escape, né? Uma válvula de escape, e ela vai encontrar essa saída via ingestão de bebida alcoólica. Então, assim, entender essa motivação é também uma coisa importante, né? A palavra nem é só diversão, a palavra é anestesiar. Sim, exato. Exato.
essa busca de bem-estar mesmo, né? De sentir bem apesar de tudo. É uma lógica de apesar de tudo eu tenho um momento Apesar... aqui que eu me sinto Aí, bem. aí, olha só, aí quando a gente vê a monja falando, aí ela fala de meditação, de você buscar um lugar calmo na sua casa. Ela fala sempre rindo, né? Já vi que ela é plácida. Então ela fala rindo, né? Não tem vaidade, ela tá rindo. Eu até falava assim, gente, que mulher elevada, raspou a cabeça, usa a mesma roupa o dia inteiro, tempo sem até. Falei, olha, não escolhe, não tem a preocupação material. Aí depois dessa matéria eu falei, gente, a materialidade dela tá em outro lugar. Ela tem materialidade sim. Ela tá preocupada com o material. Só que tá em outro lugar. E aí, assim, se é uma monja coin, para que público ela tá falando? É o público, a massa da Ambev? Exato. Até a Sandra fez um comentário aqui sobre isso, né? Com qual público que ela está conversando e se de repente não tem a ver com a captura de um público religioso para o consumo sem peso na consciência, né? A gente sabe que, assim, a gente não vai falar que é nem não é, né? A gente não tem nem lugar para falar disso aqui. Mas, por outro lado, também sabemos que existe uma busca das marcas por trazer pessoas que, como a gente falou, endossam alguns comportamentos, né? Então, assim, eu queria só voltar num ponto que eu acho que você falou de embaixador e de embaixadora, e que é super legal a gente pensar nessa história de onde é a raiz dessa palavra, né? O que que evoca para nós a palavra embaixador e embaixadora? A gente está falando de uma pessoa que representa a complexidade de um território, uma identidade, valores de um território em um outro território, em um outro terreno. A gente está falando de comando. Entende? Quando você olha uma pessoa e fala, nossa, ele é um embaixador, ela é uma embaixatriz, vai na raiz da palavra e aí, assim, eu acho que tá acima, inclusive, de rei e rainha. Então, Sim. assim, é um nome muito forte, né? E aí, assim, eu vou trazer para um caso de sucesso. Inclusive, estou usando o batom de Juliette. Quando você olha o histórico da Juliette, e ela contava o tempo inteiro, inclusive era silenciada, né? A gente viu. A história dela é uma história de força, superação, descoberta de autoestima com a questão da maquiagem, corte de cabelo. Quer dizer, ela estava no campo da beleza. E ela trazia essa autoestima para as clientes dela. Como é que a Juliette não seria embaixatriz de uma marca de maquiagem de beleza, sabe? Que fosse popular, até porque ela não tinha grana a vida inteira para comprar, por exemplo, produtos importados. E quando você vai olhar os históricos, né, de uma companhia multinacional como a Avon, são milhares de histórias como as histórias da Juliette. A Juliette só renovou, inovou e trouxe o foco para essa mulher da força, da superação, do botar a comida em casa, de ajudar a mãe. Quer dizer, são N dimensões de valor. E outra, o gosto dela de tratar a maquiagem como uma salvação. Tudo a ver com o discurso histórico da Avon. Então, assim, era Avon. Quando ele... Eu não sei se eu tive influência, não sei. Eu só sei que tinha uma puta do lado, tinha um espelho, uma grande estante, né? Escrita Avon, com todos os produtos. Ela tentou ensinar as pessoas a se maquiar. Ela fazia automaquiagem, ensinava as amigas. Ela maquiou todo mundo, inclusive o Gil, do Vigor. Quer dizer, trazendo, olha, de novo, tanto que o Lucas saiu e fez uma peça publicitária do tipo maquiagem, esmalte, sabe, sai do senso comum, né? E aí, assim, era todo um discurso tão afinado que parecia que ela fazia de propósito, né? E depois ela disse, ela contou que não, era porque ela trabalhava com isso. Ela conseguiu fazer faculdade por causa da maquiagem, ela conseguiu abrir o próprio estúdio com os colegas. A maquiagem para ela foi um divisor de águas, como é
para muitas representantes revendedoras de porta em porta. Perfeito, Que agora nem perfeito. mais é porta em porta, é o WhatsApp e um WhatsApp. Exatamente. É uma venda direta digital, né? A Rafaela está falando aqui que quando chamou ela para ser embaixadora, a monja, pode ser uma tentativa de relacionar religião e moderação, como se a religião fosse influenciar nesse comportamento. Aí eu acho que vale a pena a gente voltar nessa história que a gente estava falando, de vamos resgatar a resposta também que a Ambev te deu, né? Porque a Ambev respondeu, Elaine, Respondeu. ontem. E aí a Ambev trouxe essa questão de falar a respeito da plataforma, de moderação, que o grande objetivo era esse. Mas aí a gente agora consegue arrematar a lógica do embaixador e da embaixadora que a gente estava falando. Por mais que a gente esteja falando, e por mais que a Ambev esteja falando que o foco dela era a moderação, a grande bandeira que aparece, que ela representa, é a Ambev. Então, assim, o que a Ambev evoca na gente quando a gente pensa em Ambev? E aí ela ali como embaixadora de moderação, qual é o tamanho do ruído? Porque a gente vai pensar primeiro no quê, né, gente? A gente vai pensar em De um lado, religião e espiritualidade, que são os símbolos que a monja evoca, e do outro lado a gente vai pensar em cerveja, em bebida E alcoólica, que é o outra que... coisa, né? Toda religião, toda. E aí eu não estou falando, eu estou levando já por Elemento Mágico de Marcel Mauss, ensaio sobre a magia. Quando a gente olha para a religião, pasmem, um dos primeiros trabalhos sociológicos é um livro parrudo desse tamanho de Emily Durkheim, explicando a sociedade, chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, onde eu muitas vezes recorro a esse livro para fazer branding, rebranding, para falar de marca. Religião e marca tem tudo a ver. Só que ele falava de totem, ele falava dos signos, dos rituais, né? Dos valores, das emoções envolvidas. E o que é mais... Isso tem tanto a ver que em marca, já, em branding, já há muitos anos a gente chama a pessoa que é uma das principais pessoas lá dentro, pelo branding, de evangelizador de marca, né? Evangelizador, trazer boas novas. Evangelizador é aquele que traz boas novas, né? Esse é o termo do evangelho. E aí é muito louco, porque quando a gente pensa, eu falei, gente, mas se o embaixador usa as coisas ou consome as coisas, até falaram, ela tá fazendo Ambev, mas tem chá, tem água. Mas eu fiquei imaginando aquele caminhãozão escrito Ambev, parado em frente ao templo, descarregando produto, sabe? Eu falei, gente, até perguntei para o meu monge amigo, um monge que está num templo tibetano na Suíça há 20 anos, viu a matéria na Hypeness, entrou em contato comigo, conversamos a noite inteira. Ele me explicou um monte de coisa de tibetano, dessa coisa zen budista. E ele disse, isso é um despautério, isso é um completamente, se está certo, é um contrassenso. Ele até porque a vida religiosa exige disciplina. E assim, não é moderação, é disciplina. Elaine, Eu queria te perguntar uma outra coisa sobre isso. Rolou já, a Sandra perguntou o nome do livro, a Jéssica já respondeu. Obrigadíssimo, Jéssica. Mas eu queria entrar num outro ponto, que monge não bebe bebida alcoólica, né? A Gabi está perguntando aqui, monge não bebe bebida alcoólica, né? Eu falei, até eu fiz uma Ela não ironia bebe. do tipo, petisco vegano. Aí as pessoas não entenderam a ironia. Não, ela não é vegana. Eu falei, tá bom, eu vou trocar o texto, vou botar torresmo. Até porque combina mais, né? Mas eu queria entrar nessa história do valor da espiritualidade, da religiosidade, porque eu acho que aí entrou num outro ponto que é muito delicado, né? Se fosse uma outra situação em que os valores não se fossem conflitantes, igual a gente já falou aqui de Roberto Carlos, enfim, que tem valores conflitantes, a gente teria um ponto. Eu acho que a gente ainda tem um outro ponto, que é quando envolve religiosidade no Brasil, né? Até porque a gente teve um outro caso que eu não sabia, que uma amiga me mandou ontem, por causa dessa discussão toda, uma amiga me mandou ontem, que eu não tinha visto, bem no início do ano, o Fábio de Mello fez uma propaganda. Fez uma propaganda de um suplemento que chama
tem um nome aí, né, que fala a respeito que é um suplemento alimentar e que ao mesmo tempo fala de aumentar metabolismo, Vai enfim, essas emagrecer, coisas. né? Né, não fala isso, mas te induz a É. pensar que é exatamente isso. E aí aí eu fui ver o post dele e teve o mesmo ruído, a mesma quantidade de pessoas lá que tem no post da monja falando a respeito. Poxa, padre, não esperava isso de você. O mesmo tom de não esperava isso de você, não acho que combina contigo, não acho que faz sentido, poxa, já foi diferente. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Tem uma Olha, eu relação já também do acho, religião eu com o não me Brasil que a gente assustaria. que até Assim, só para finalizar essa parte, alguém falou de carnaval aqui. As pessoas no Brasil, a gente até comentou sobre isso ontem, as pessoas no Brasil podem estar bebendo o que for, muitas delas ainda param de beber na quaresma, né? Deu quarta-feira de cinzas, a pessoa, ela para encheu o quem é de carnaval. fato religioso, fica mal, né? Mas Exato. assim, Então, como é que fica essa mistura, então, no final das contas? eu não, assim, eu não me espanto, eu me espanto menos com o Fábio de Mello, porque o Fábio de Mello, o padre, eu não consigo nem chamar ele de Fábio, porque ele é meu crush, né? Desde que ele despontou assim, inclusive no Facebook, eu fui uma das primeiras a falar, seguir no Snapchat, as pessoas me marcavam. E aí, assim, eu acho que o padre Fábio de Mello, mesmo na figura de padre, ele foi um desconstrutor de uma série de simbolismos de um padre. Ele é um homem que faz botox, ele faz preenchimento, harmonização facial, ele malha, ele leva as véias que fica tudo apertando ele nas excursões para Jerusalém, nas excursões para a Turquia. Então ele canta romântico. Ele não canta música evangélica, Padre Marcelo Rossi, né? A música evangélica no sentido geral que eu estou falando, né? As boas novas. Sim. Então ele já ele é muito irônico, ele é sarcástico, ele deixa as coisas no ar. Então ele desde sempre foi uma contradição, mas ao mesmo tempo aproximou muita gente desse catolicismo mais leve, menos dogmático, menos doutrinário, né? Porque a religião, de um modo geral, Tiago, para muita gente, e é por isso que a gente tem essa profusão de igreja evangélica e profusão de centros de Umbanda, profusão de todas as religiões, que é qual é a religião que me cabe. Então, as pessoas não querem abrir mão, muitas vezes, das suas liberdades individuais e das suas disciplinas em prol de uma doutrina e de um dogma. Elas vão encontrar um grupo que conjugue até onde ela pode ir. Então, eu Uhum. até posso ir para Umbanda, mas a Umbanda que não mata bicho, porque eu defendo os animais. Então, o ritual com bicho não pode. Então, eu sou evangélica, mas aí a igreja não pode passar um batom, não pode cortar o cabelo. Eu vou encontrar uma igreja que se adapte a mim. Ou, no máximo, as pessoas estão fazendo o quê? Estão fazendo grupos ecumênicos, tal como o pastor Henrique Vieira, que eu adoro, assessor do Marcelo Freixo, que simplesmente faz um discurso, participa de um programa chamado Amor e Sexo, da Fernanda Lima, né? E tá lá, do lado de trans, do lado de homossexuais, do lado de várias pessoas e as suas pluralidades e diversidades, e levando a palavra do amor. Porque quando ele olha o cristianismo, ele abre um leque e fala assim, não tem essa de ficar falando de pecado, diabo, e ficar atingindo as pessoas, e ficar alfinetando pessoas, e ficar formatando o pensamento. A maior palavra de Jesus Cristo foi amor e aceitação. Ponto. Então, se o umbandista fala de amor e aceitação, tá ok. Então, a gente também está caminhando para um lugar que é assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma puta polarização e a gente andou várias casinhas para trás com as nossas expressões políticos partidárias
que é um projeto das igrejas evangélicas de 30 anos e começa com o Bispo Macedo, né? Vamos lembrar que eu tenho 43 anos e fui para a igreja com 12. E sem saber, eu frequentava várias denominações, já fazendo trabalho de campo, sem eu saber que eu viraria antropóloga. Então, as igrejas batistas, são congregacionais, qualquer igreja que você fale, menos as novas que começaram a inventar nome, né? Tipo a noiva do Cordeiro, né? Eu falei, gente, a noiva do Cordeiro casar é o quê? Cordeiro é carneiro? Quem é a noiva do Cordeiro? Que aí eu comecei a pensar, né? Do tipo, o cavalo é a égua. Aí eu falei, o Cordeiro, quem é que casa com o Cordeiro? Aí eu falei, gente, eu vou numa igreja que é o nome de quem casa com o Cordeiro. Que louco! E aí, bom, a gente tá olhando para um grupo que está extremamente ligado a um resgate de uma doutrina, né? Menina usa azul, rosa, menino usa azul, como se fosse quase um discurso de combate a todo o movimento que a gente já estava caminhando, né? Pensa Pablo Vittar cantando um hino evangélico em pleno BBB para o Gil do Vigor. O tanto de Gil do Vigor que eu conheci ao longo dos meus quase 10 anos de igreja evangélica não está no gibi. E eu via que as pessoas eram gay. Então, mas quando eu entrei nas ciências sociais, né? Aí eu não aguentei muito tempo na igreja, saí fora. Porque eu falei, gente, eu sou mais cristã na antropologia do que na igreja. Porque eles vão colocando camadas de preconceito, todo revestido com parábolas, com discursos de coach, sabe? E aí, quando você vai, você está acreditando e você está sendo levado. E aquilo vai entrando na tua cabeça, dentro de todo um simbolismo e uma emoção que é evocada, que você nem percebe que você está sendo preconceituoso fora, entendeu? Então, é muito difícil. E eu acho que tem um outro ponto que é legal a gente levantar a respeito desse assunto, que entrou muito forte dentro da arena do consumo, que é quando a gente olha para, de um lado, uma busca de uma espiritualidade que me traga bem-estar, que me traga conforto, porque normalmente essa busca pela espiritualidade se dá muito por essa via. Ao passo que a gente não quer o compromisso necessariamente com aqueles valores, com aquela disciplina religiosa. Então, assim, eu quero a espiritualidade e não quero essa disciplina, esse rigor da religião. E aí o Dario Caldas, que nós dois conhecemos, que é sociólogo e que fala sobre consumo há muito tempo também, ele tem uma expressão ótima para falar a respeito disso, que eu gosto, que ele fala que é quando na arena do consumo a gente tem a espiritualidade laica, né? Que a gente pega Sim. Elementos religiosos Você e traduz faz a sua religião. E traduz para consumo, e traduz para produto. Que então assim, eu pego meditação, pego Zen budismo e transformo em mindfulness, e aí você fica bem, você Agora, medita. a gente só tem que abrir um parênteses assim, para quando a gente fala de religiões como o xamanismo, né? E aí tem todas as suas vertentes, quando a gente vai para a raiz, né? Quando a gente vai olhar para outras religiões que tem uma bebida, como a ayahuasca, né? Que vai fazer todo um trabalho de elevação. Gente, a gente tem que entender que esse é o elemento material e é um elemento de crença e é um ritual dentro de uma corrente religiosa. Da mesma forma que quem é religioso da Igreja Católica vai receber a hóstia, da mesma forma que na Igreja Evangélica a gente usa o óleo ungido, né? Ou então coloca na casa, ou, por exemplo, as pessoas umbandistas acendem a vela, ou colocam as suas oferendas em determinados lugares onde são indicados pelos seus pais de santo, né? Os seus babalorixás e alorixás. Então, assim, não é para dizer que a gente é contra a forma que a pessoa acredita de sublimação.
né? Mas no budismo não existe isso. No budismo não diz, vai lá, fique altinha para chegar no nirvana. Ou você tem o controle da moderação, você tem seu autocontrole. Como que explica autocontrole para uma sociedade que está obesa, porque a gente está vivendo aí uma nutrição totalmente amarela, voltada a carboidrato, porque é mais barato, né? Então a gente fala aí de uma sociedade que não está pensando em saúde e que isso tudo misturado, uma sociedade que, por exemplo, foge dos transportes públicos, que são muito mal organizados, que não atendem a população, e quem mora longe vai lá e compra uma moto. Até porque essa moto serve, inclusive, para ganhar dinheiro. E aí, quando você vai olhar para o Ministério da Saúde, a área de ortopedia, quanto se gasta com as quedas, e toda vez essa sociedade da pressa. Então, o motoboy, o mototáxi, o cara da Log, o cara do Uber Eats, ele está cada vez mais pressionado a correr, a colocar a sua saúde em risco. E isso tudo vai parar no SUS. Então, o alcoolismo vai parar no SUS, a violência doméstica vai parar lá no SUS, a queda, né? E todas as pessoas que se quebram, machucam, perdem a moto, vai parar lá no SUS. Então, a gente tem, assim, um macro problema sobre a questão da consciência do que é moderação. Então, como é que acham que vão assistir uma monja falando com todo o seu refinamento linguístico e depois você aperta um clique lá, um site com um monte de perguntas? Eles têm até a indicação de quem é quem na fila do pão. Em que medida é essa? E outra, as pessoas vão entender? Pois é. E ao mesmo tempo, pensando nesse lado desse consumo, né, curativo, a gente também pode ter as pessoas fazendo essa leitura, principalmente, né, Elaine? De falar assim, então meu consumo está validado pela monja. Não é? Ao contrário do que pode ser a intenção ou que é aquilo que o projeto se propõe, que é uma lógica de moderação. Quando você olha para o que ela representa, quais valores ela traz, o que a gente está buscando socialmente, aí de novo essa lógica que a gente está falando do espiritualidade sem os compromissos com o rigor espiritual ou religioso, a gente fala assim, poxa, beleza, fui validado. Igual eu tenho... Meu ex-cunhado, ele falava isso. Ele falava... Eu morria de rir, porque ele falava assim, não troco de médico, porque o meu médico fala que eu posso continuar tomando cerveja. Olha, é lógico, então, né? É a medicina esse que médico cabe. fica bom. Exato. É a Então a gente está medicina falando que me disso, cabe. né? Porque mensagem, gente, não é o que você quer só passar, é o que as outras pessoas leem. É sobre leitura, é sobre Exato. receptor, sempre. Exato. E a gente estava fazendo essa leitura ontem, né? Não, e aí a gente pode ver que eu não fiz para mim é um texto nada demais, é um texto de reflexão e de choque, porque eu fiquei em choque. E aí eu falei, gente, como assim? Não foi um texto escrito para virar, como fala, viralizar. Até porque eu já tive outros textos viralizados defendendo a Anitta nas Olimpíadas, defendendo a celulite da bunda de Anitta em Vai Malandra. Eu tô sempre defendendo aquilo que é comum, mas que, de alguma forma, é xoxado. Porque imagina Caetano e Gil e a Anitta lá, desmerecendo a Anitta. Sendo que pouco tempo depois estava a Anitta no palco principal do Rock in Rio, no maior e outra, né? Internacionalização da Anitta. Aí a gente... a Anitta... E mais, olha o posicionamento da Anitta e os signos. Quando ela faz o Garota de Ipanema Revisitado, ela faz uma ironia. E as classes elitistas entenderam como se fosse, olha, ela tá mudando, ela não é mais funkeira. Nossa, ela tá representando o país e tá colocando a bossa nova. Eu tive que escrever para um desses intelectuais que tem nome de rua. Eu falei, oi,
Mas ela te enganou? Deixa eu te contar um negocinho aqui de Anitta. É uma ironia, vocês não entenderam, não? Aí consegui mandar vários outros sucessos de Anitta. Eu falei, ela tá sendo irônica, amor. Porque quando ela vai lá pra praia, pro negócio lá de Ramos, o piscinão de Ramos, ela tá toda feita, linda, com cara de garota de Ipanema e o resto tá todo descacetado, esculhambado como é. Então, até o shape dela... E eu falei, olha, passou... Já quando Vinícius de Moraes fez Garota de Ipanema, já existiu o Cantagalo, já existiu o Pavão Pavãozinho. Passou muita gente preta, muita gente com cara de Anitta perto dele. Mas ele é elitista, ele foi olhar para a loura. Óbvio, né? Então, ela quis brincar com isso. Vocês ainda perceberam, não? Então, até isso que a gente estuda a sociedade, né? Que a gente tem essa discussão e está sempre procurando, a gente, às vezes, tem que explicar o óbvio. Porque a riqueza da ironia, a riqueza do contrassenso não é percebida. E eu fiquei chocada, porque esse anúncio tem um mês, uma semana, aliás. Por que só eu que tive que viralizar o negócio, gente? Pois é. E isso foi interessante, né? Porque todo mundo, eu acho que muitas pessoas acharam que era fake news porque não se deu, não deu isso em lugar nenhum, né, Elaine? A gente não viu, tirando o teu post ontem, e aí depois as outras matérias que foram surgindo, que até te citam, foi o primeiro post que falou a respeito. E aí ficou uma sensação de que você tinha colocado fogo na cevada, né? Mas não foi. Gente. Porque quando você vai lá no post, assim... quando você vai no post dela, você vê que tem muito comentário já nesse sentido, né, Elaine? Desse ruído. Sim, e assim, não xinguei ninguém, mas assim, como eu sempre estou do lado das empresas, e sempre é o meu papel trabalhar com esses posicionamentos, para mim fica muito óbvio quando tem uma escorregada. Da mesma forma que eu meti malho na mudança de rótulo da Nestlé. Entendeu? Eu falei, oi? 531 mil mortos na época. E vocês estão preocupados em mudar rótulo? Porque há 120 anos a empresa não muda o rótulo. Aí vocês pegaram 6 empreendedoras. Por que vocês não dão 30% de desconto para as empreendedoras do campo do doce, que nem a MAC Pro faz com os maquiadores, quando vão comprar insumos? Isso aqui é de verdade. E outra, nessa época, Manaus estava agonizando. Eu até falei, eu não quero nem saber quantos bilhões vocês gastaram, quantos milhões vocês pagaram ao artista para fazer caricatura. Aí eu fiquei perguntando, será que a classe C percebe caricatura? Porque não é a foto da mulher, é caricatura. Será? Não é meme. Aí eu falei assim, será que essa mulher sabe que ela é ela naquele desenho? E que caricatura vai fazer uma mudança e uma alteração dos seus traços mais proeminentes? Aí eu falei, nossa, não sei. Aí eu fiquei com um grande ponto de interrogação, que eles não me explicaram. Mas, aí eu falei, aí a Nestlé, suíça, colonizadora, até porque nós, quanto brasileiros, sempre fizemos leite condensado. Sempre. Pegava o leite gorduroso integral, colocava no tacho. Você que é mineiro, você sempre comeu doce de leite. Leite condensado é um passinho atrás do doce de leite que é queimado. Então, nós sempre tivemos essa cultura do leite condensado. Mas aí eles criaram toda uma estratégia de falar assim, não faça, gasta tempo, compra a nossa lata. Então, assim, historicamente colonizadora, né? Mas nem entro nesse mérito, eles fizeram uma cagada. E eu ainda falei, comprasse os tubos de oxigênio para Manaus. Socorro! Né? Esse assunto contigo. Eu só vou levantar um ponto aqui que o Felipe trouxe, que é uma boa pergunta. Agora, por que vocês acham que a Ambev não divulgou muito isso? Aliás, ela não divulgou nada, Felipe, de verdade. Ontem Nada.
Eu gastei um bom tempo tentando encontrar algum lugar em que a gente tivesse um comunicado oficial da Ambev ou que tivesse tido uma distribuição de release, que é muito comum nesse caso. Então, assim, é estranho mesmo, assim, é fora do padrão do que tem acontecido até agora quando se anuncia embaixadores de marca. Toda vez que surge um embaixador de alguma marca, sai em todos os canais, né, Ilane? Todo mundo fala a respeito Todos os disso. Não tem canais. Inclusive, nada, eles nada. mesmos plantam a notícia, né? Porque tem assessoria e também as revistas, os portais querem novidades, Disso, problema claro, nenhum. claro. Mas, por Agora, exemplo, criaram uma diretoria de saúde mental. Aí eu fiquei, gente, diretoria de saúde mental. Minimamente, quem já trabalhou para a Ambev, e eu trabalhei papo de 4, 5 meses ano passado, é uma empresa extremamente tóxica com seus colaboradores e clientes internos. É um tubarão. As pessoas é um roda-roda jequiti, toda hora é um entra e sai. Porque eles, quando entram na Ambev ou na agência que está dentro da Ambev, quando eles botam aquele crachá, eles se sentem a medalha de ouro. Cheguei lá. Só que o dia a dia é tão massacrante, é tão exigente, é tão tóxico, que em pouco tempo as pessoas começam a surtar. Então, quem falava comigo, quem pedia pesquisa, eu tinha que virar psicóloga da pessoa. Então, era uma empresa muito difícil de se trabalhar, talvez a mais difícil que eu tenha trabalhado. Então, eu falei, gente, saúde mental para quem? Aí eu fiquei assim me perguntando, sabe? Aí eu falei, será que isso já é mais uma coisa do tipo, está se falando de saúde mental? Então vamos fazer aqui um meia-culpa, vamos fazer aqui uma coisinha para poder dar uma disfarçada. Logo depois vem manja põe. Então, assim, mas no caso da Monja, foi só para o público dela, no final das contas, né? O que para a sim, gente reforça uma sensação de que o objetivo, o público objetivo dessa ação foi só o público dela, a audiência dela, e aí por isso que a gente fez todo aquele desdobramento, né? De falar assim, tá, então, será que é para validar para as pessoas que seguem a Monja Coin que, beleza, até a Monja está falando a respeito de cerveja? Outro papo, né? Mas eu queria, a gente está já chegando aqui na nossa reta final, né? Eu queria, queria só que a gente comentasse um outro ponto que você trouxe aí. Você falou de várias coisas, do próprio caso da Nestlé com leite condensado, que tem também, e eu acho que só tá rolando essa conversa hoje, só rolou aquele tanto de comentário lá no post da Monja, enfim, porque a gente está saindo desse lugar só de ser consumidor, né, Elaine? A gente está abandonando essa dimensão do consumo como se fosse a única dimensão da nossa vida. A gente está se não. tornando mais cidadão? A gente hoje, e aí é uma ordem que já tem vindo de um tempo, né? De buscar transparência, de buscar marcas que conjugam os nossos valores. Vide a própria Smart Fit, que quando o dono lá falou de homofobia, foi homofóbico e teve gabinete do crime, bababá, um monte de gente foi lá trancar a matrícula. E aí eles entubaram. Enfim. Então, eu acho que a gente cada vez mais está se apropriando de questões se o produto é testado em animais, né? Se, por exemplo, a galinha é feliz, os ovos da Sim, galinha é feliz. Então, sim, cada vez mais a gente está buscando entender, porque a gente não quer distribuir riqueza para quem explora, a gente não quer distribuir a nossa riqueza, o nosso dinheiro tão suado, né? E ao mesmo tempo validar e promover dentro da nossa vida particular, todos nós somos influenciadores. Nós fazemos revoluções silenciosas. Mas todos nós fazemos. A gente indica um produto, a gente está com a amiga, olha, usa esse creme é vegano, a empresa é pequena, vamos dar uma força. Olha, essa marca trabalha com artesanal, não tem mão de obra escrava. Então, cada vez mais a gente está buscando e promovendo um bem-estar social. Já que o governo não faz, a gente, quanto sociedade civil, a gente está buscando isso. E nós estamos sim. buscando marcas
que ajudem a gente a promover isso e que entreguem material, conteúdo, para a gente se sentir até mais aliviado no campo do consumo e nesse Exato, endosso. exato, exato. E Consumo é tem pesquisa. político. Exatamente, a gente chegou nesse ponto, né, em que a gente percebeu que o nosso dinheiro é de fato um investimento no mundo que a gente quer, né? Então, assim, a partir do momento É. que você compra um produto, a gente tá acreditando cada vez mais que a compra de um produto tem a ver com quem que eu quero financiar para continuar existindo, o que que essa E cada marca está vez fazendo. mais nós, quanto classe média, nós influenciamos as pessoas menos abastadas ou que não tiveram capital cultural, né? Não tiveram a dádiva da educação, a gente acaba influenciando. Porque com o networking, com as nossas trocas, a gente acaba sendo influenciado e influenciando. Então, nós temos um papel político dentro das nossas micro-revoluções pessoais muito importante. Porque é a funcionária, é o porteiro, é o amigo que você tem lá, que tem uma birosca, que você come o salgado. Aí você fala, nossa, mas não usa essa farinha, não. Não usa esse caldo quinoa, não. Vou mandar uma receita para você fazer né? Sem esse sal todo. Então a gente vai dentro da nossa didática, né? Da nossa simpatia e carisma, fazendo essas revoluções, essas micro-revoluções, para que todos cheguem um dia. E aí a gente precisa dessa utopia, porque sem utopia a gente nem levanta da cama. Nós precisamos dessa utopia para sobreviver e para acreditar que nós temos alguma relevância, né? Mesmo que micro, mas Com temos. certeza, mas temos, né? E a gente percebe que é nisso que as marcas estão mirando e é nisso que elas estão preocupadas agora, né, Elaine? Porque a gente tem agora, tem até uma coisa que eu achei muito simbólica que eu vi semana passada, que pela primeira vez a confiança na marca ultrapassou o amor pela marca. Então, assim, aquela lógica que a gente já vem falando em branding há anos, né, de love brands, a gente agora está vendo que para as pessoas é mais importante confiar do que amar. A gente construiu uma relação de emocional com as marcas, né? E as Por que marcas que a vêm gente fazendo isso há ama? muitos Por que que a anos. gente ama o Google? Por que que a gente ama o YouTube? O YouTube é o professor. O YouTube te ensina a você desentupir o vaso sanitário durante a pandemia. É só jogar sabão em pó e água quente? Eu preciso fazer, Gente, eu preciso fazer uma pausa só para a gente falar assim, gente, vai ficar gravado, a gente vai deixar gravado, porque um tanto de gente está pedindo aqui para, pelo amor de Deus, eu preciso eu mostrar vou para os meus divulgar, eu vou alunos, eu botar preciso na ver o minha página, início. ele vai botar na página dele. Isso, Vambora. vai ficar gravado, pessoal. E, bom, eu acho que a gente falou de um ponto que é super legal aqui, que é dessa conscientização para como a gente lida com as marcas, o que a gente está buscando, né, nas nossas relações com as marcas, o que essas pessoas, né, que se tornam embaixadoras, que se tornam influenciadoras, e que você falou uma coisa super legal, todos nós em algum nível somos influenciadores, né, de consumo, de E somos comportamento, influenciados. É e sempre somos uma troca. influenciados. Exato, exato. Maravilha. Maravilha. É Bom, eu acho isso, que é gente. isso, né, gente? Eu acho que foi super legal. Adorei essa conversa, como sempre. É bom, Tava né? Tinha um tempo já que a gente não falava tanto, né, Elaine? Da última vez foram tipo 2 horas, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente ter essa consciência, esse olhar crítico, eu acho que as perguntas precisam ser muito mais enfatizadas do que as respostas. As perguntas e as dúvidas nos fazem crescer. Eu até botei uma citação nos stories de um outro perfil de Instagram. Então, o que leva a gente para frente são os questionamentos. Então, quando a gente toma aquilo como dado, e a gente não questiona, e a gente não abre, e aí não é implicar, não é perseguir, não é falar mal, não é virar blogueirinha do mal, é simplesmente botar um foco, uma luz sobre questões que o teu olho enxerga e talvez um monte de gente não tenha enxergado,
como ficou bastante evidenciado, mas que quando você junta Lé com Cré, eles não se conectam, não há sinapse, não há qualquer ponto de contato. Do tipo moderação num país que cada vez mais aumenta a taxa de alcoolismo, aumenta todo. E outra, nós estamos num momento de muita demanda reprimida. Quando liberarem a sociedade, vai ser sexo, devaneio e danação. A gente vai ter exagero em tudo, nas roupas, na maquiagem, vai ser tudo muito intenso, porque a gente está com essa Inclusive, demanda né? reprimida. Isso é histórico, inclusive, né, Elaine? A gente tem Histórico. a gente já tem isso como uma coisa que aconteceu em pandemias passadas, em situações históricas Guerra, semelhantes a situação de essas guerra. guerras, que depois tem uma explosão de euforia e consumo. Sim, sim. E de comportamento, de liberdade, e de que agora eu posso, né? É tão emblemático que, por exemplo, os correspondentes que estão nos Estados Unidos, todos eles, numa mesma matéria do Jornal Nacional, fizeram uma chamada e tiraram a máscara. Então, isso é tão simbólico. E eles falaram, eu nem acredito, isso é maravilhoso. Eles estavam tão eufóricos, uns se emocionaram. Eu falei, gente, olha a representação simbólica disso, né? Só porque tirou a máscara. Fora o Sim. Tinder, que deve bombar. E aí, bom, enfim, muitas O próprio camadas. Brasil, né? Super. O próprio Brasil, né? No pós-pandemia Eu espanhola, acho no que eu vou início do sair século pelada na XX. escola de samba. Se me chamarem, eu vou. Vai ter carnaval, né? Se for igual foi Se depois da tiver, eu epidemia vou espanhola, vai ter pelada. carnaval. Não vou botar nem tapa-sexo. Vou Elaine, pelada. Elaine, tá ficando gravada essa live, hein? Você tá Tem fazendo problema não, eu não tenho problema com nudez. Quem tem são as pessoas. Eu, comigo, não tenho nenhum. Depois que a gente passa por muita cirurgia, você fica desapegado ao corpo, Thiago. Já tô na quarta. Então, assim, a gente não liga, não. Os outros é que ligam. Eu falei, eu tô nem aí. Então, assim, vou sair pelada. Vou livre. O que é essa liberdade? E aí, outra coisa. O que é liberdade? Da mesma forma que moderação tem as suas pluralidades de interpretação, o que é essa liberdade pós-pandemia? Que dentro de grupos populares é como a pandemia não existisse. Mas tem muitos grupos que estão lá com a demanda reprimida, não sai de casa, tem coisa do tapar o rosto, que é muito emblemático no Brasil, né? Um país extremo. Gente, pensa, gente fazendo harmonização facial baseada em filtros do Instagram e gente usando máscara. Oi? Para que eu faço harmonização facial se eu estou usando máscara na rua, né? Então, da mesma forma que a pelada do Leblon, que voltou da praia e estava sentada num carro, que eu até reproduzi o texto da Ivana Bent, que a mulher começou a jogar coisa, uma que estava no bar começou a falar exibida. Aí a exibida do Leblon, né? E aí ela estava lá com os peitão lá de silicone, toda malhada, a lá Viviane Araújo, feliz da vida, voltando da praia, sem máscara, sem nada. E aí a mulher ressentida do corpo, ressentida do exibicionismo, ressentida do não uso de máscara, começa a atacar coisa a ponto do marido dela ir lá. Ela pegou, saiu, meteu o cacete na mulher, deu um tapa. E o marido foi lá e bateu na mulher, né? Para defender a sua esposa. Então a gente está nessa coisa, né? De tudo é uma alfinetada, tudo é uma ofensa. Talvez eu consiga um bando de haters por conta dessa postagem, mas eu entendo que isso é sintomático no Brasil. A gente não tem como controlar os cancelamentos, as críticas, os haters, mas assim, como uma boa antropóloga, com senso crítico e com viés missionário, eu não vou desistir, não. Me calar vai ser bem difícil. Maravilhosa. E a gente também, acho que você falou um ponto importante para a gente reforçar, que aqui, muito mais importante do que a gente falou, foram as perguntas que a gente levantou, né? E as perguntas que as pessoas que tiveram aqui também levantaram. Então, é sobre isso. É sobre a gente questionar mais e também
trazer as marcas para esse lugar, né? Para elas entenderem as marcas, os influenciadores, os embaixadores de marca, para a gente entender a importância de ter este questionamento, de pensar as coisas, né? E de refletir as coisas. A gente está num espaço, que é esse espaço aqui digital, que infelizmente ele contribui muito hoje para que a gente seja mais impulsivo. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Facebook que pesquisa isso no seu centro de inteligência, que nós tomamos decisões mais impulsivas com o uso excessivo de canais digitais, de redes sociais. Porque esse Principalmente canal aqui se o leva a nosso gente para cartão de isso. crédito está cadastrado nos sites, né? Exato. Não, e até mesmo tomada de decisões que nem envolvem consumo. A gente fala rápido, a gente resolve rápido coisas, enquanto a gente está perdendo o quê? Espaço para reflexão, espaço para Sim, ponderação e sim. leva a gente a tomar melhores decisões, né? Que leva a gente para um outro lugar. Então, assim, e que muitas vezes a gente vai reproduzir. Acho que o Daniel Kahneman, ele tem uma fala sobre isso, quando ele fala a respeito do pensamento rápido e devagar, né? Que é o quanto muitas vezes a gente está pensando rápido, que é essa resposta rápida e automática que a gente dá, e não com base numa experiência anterior que a gente tem, simplesmente em relação a um padrão que a gente enxerga num lugar como esse aqui, E né? aí tem uma coisa que ainda é mais, eu acho que é mais complicante, que é, por exemplo, a metodologia de pesquisa do pessoal do X-Design. Porque fazem 5 perguntas, 10 perguntas, vai ler, já toma aquilo, vai testar, vai errar, vai errar. E toma aquilo como verdade, generaliza, não tem saturação de resposta, né? Bem complicado. E aí vão soltando afirmações e vão soltando verdades, e aí é bem complicado, porque quando você vira a pessoa da OLX, a pessoa do Nubank, a pessoa de uma empresa, da Globo, né? Seja embaixador, seja diretor, seja o head de alguma coisa, aquilo é tomado como verdade. Mas de que forma aquela informação foi coletada, pensada? Até porque eu já tive experiência em fintech. E assim, eles fazem reunião de 20 minutos, meia hora. Daqui a pouco eles entram em outra reunião com outro assunto. Até que no final do dia eu pergunto, gente, que horas vocês param para pensar? Porque não dá tempo nem de anotar. Eu falei, começa. Exato. E aí não dá tempo. Não dá tempo de pensar sobre o que falam. Não dá tempo de pensar sobre o que escutam. E aí vai naquela coisa do tipo loteria. É muita loteria, né? E aí fala que o projeto é beta. E aí fica no beta, no beta, no beta. E a gente que é consumidor também tá lá no beta. Então, é bem complicado, eu acho, assim, sabe? O processo decisório com essa pressa toda e com essa urgência toda de ser o pioneiro, de ser o primeiro, de ser a referência. E aí, cadê a base? Né? Porque todas as pessoas que vieram me argumentar, e eu fiquei tipo 3 horas no direct Messenger ontem, eu tinha coisas para falar. No fim, eu estava gravando. Eu falei, desculpa gravar, mas é muita gente. E com referências bibliográficas. Então, da onde que eu tirei isso? Não é do nada. Como é que o meu olho chegou lá? Então, assim, a gente quando tem essa formação, ou tem esse repertório, ou tem essa leitura, e para ouvir, para ler, o seu olho fica treinado. Então, as pessoas, por exemplo, eu coloquei a campanha do ano passado, do segundo semestre, já em pandemia e lockdown. Eles fazem uma alusão à aglomeração, chamando para fazer um churrasco. Eu não vou entrar nem no mérito da estética da laje, que é completamente fantasiosa. Mas ninguém em favela faz churrasco em laje, porque tem traçante. Tem arma, é igual a fogos de artifício. Eu passo aqui na avenida, na linha amarela, e eu pego todo o complexo do Alemão, né? Eu vejo assim, ó, vermelhinho pra lá e pra cá, ó. Aí eu falo, gente, as pessoas na favela usam a laje para colocar caixa d'água, para estender roupa, e as crianças para soltar café. Eu falo assim, mesmo sem a mãe saber. Então, assim, a laje é um lugar proibido, é um lugar de levar tiro. Eu tenho Uma sugestão, vamos, porque assim, eu sei, quanto tempo a gente se conhece, Elaine? Uns 10 anos já, né? Eu sei onde esse papo vai parar. E a gente não vai parar, na verdade, esse papo não vai parar.
E esse é um tema que a gente sempre fala sobre ele, fica cada vez mais relevante. Você falou de UX design aí, por exemplo, que é essa discussão sobre personas, né? Criação de personas, que acaba rolando brainstorming dentro de agência, né? Para inventar a persona para quem a gente vai falar, e aí Gente, dá em então, coisas como essa que você está falando. Vamos fazer uma outra conversa sobre isso, para a gente falar a respeito vamos de falar de com quem que a gente está persona, de falando de verdade. canvas. Sim, sim. Porque, na verdade, o que que acontece? Muitos desses pessoas que estão trabalhando nas agências, nas empresas, eles tiveram até uma vivência popular, suburbana, mas eu acho que pela necessidade de autoafirmação e de relevância, simplesmente eles esquecem. E aí me contratam para eu lembrar eles que eles eram pobres. É muito curioso. Eu falei, menina, você não é de São Gonçalo, você não é de tal lugar, você não é de você não é de, sei lá. Eu falei, Contagem. Como é que você não lembra que era assim? Você não lembra que a gente pegava fruta? Aí eu fico falando um monte de coisa da minha memória, porque normalmente as pessoas têm a mesma faixa de idade minha. E as pessoas, talvez porque não querem divulgar a sua origem, ou se sentem reprimidas se falarem da sua origem, e aí precisam provar, então cria uma carapaça, né? Eu entendo isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande perda o fato dele não ter a coragem de falar e talvez não tenha o espaço de ser escutado dentro dessa contribuição que pode ser muito rica. Falando da necessidade da diversidade, a diversidade para a inovação, a diversidade para a criatividade, e ela não existe de fato se não tem esse espaço para escuta, né? E para a gente. Vide o mico de Cristina Junqueira no Roda Viva. Estamos com várias vagas abertas, mas os negros estudam menos, não sabem inglês. Está lá aberta. Diferente de uma Luiz Helena Trajano, né? Que entendeu o rolê, né? Que vai lá, não sei, me explica Paraisópolis. Não sei nada sobre vocês, mas eu tô aqui para escutar, eu quero aprender. Me fala sobre violência doméstica, me fala sobre fome, me mostra a sua casa. Então, ela se coloca abaixo dessas pessoas, dentro de uma relação assimétrica, no lugar de aprendiz. E isso é de uma inteligência, um refinamento estratégico fora do comum. Eu tive o prazer de conhecê-la. Ela é incrível. Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Serve muito para esse caso que a gente está falando também, né, Elaine? Eu lembro que eu ouvi a Angela Arendt, que foi vice-presidente de varejo da Apple, ela falando quando ela chegou na Apple, a primeira coisa que ela fez, eu achei isso sensacional, que ela falou assim, a primeira coisa que eu fiz foi falar assim, vamos trazer o público jovem, que é um público que eu não conheço, eu não sei lidar. E ela sempre fazia a mesma pergunta. Ela criou, então, assim, vários encontros dela com essas pessoas e ela sempre fazia a mesma pergunta. O que você espera da Apple? A Melissa fez isso, Thiago. Pois é. A Melissa fazia encontros com pessoas de todos os lugares, independente de cor, classe social, uma cacetada de gente. Fazia encontro. A Melissa, esse sucesso internacional, não é à toa. E que atinge todos os públicos. E vende para todos os públicos. Eu acho que é um case assim, quando eu olhei a Melissa no Sorro, lá em Nova York, eu falei, gente, que bacana, tipo Brasil, não é só Havaiana, né? E todo o pensamento dela de montar, a mulher gosta de salto. De repente a rica low profile não gosta, mas a menina classe C gosta de um salto. E por aí vai, vamos fazer vários modelos para atender essa pluralidade. E as cores vibrantes, as cores neutras. E aí segue muitos apetrechos, poucos apetrechos. Então tem para todo mundo. É inteligente isso. Né? E aí eu não sinto que nas empresas às vezes tem um caráter combativo de conflito de gerações
que é, assim, só traz pobreza intelectual. Exato. Pobreza intelectual. Pobreza de solução, né? Pobreza de resposta. Sim. Elaine, Vamos lá, né? Eu sei, gente, eu também ficaria aqui, o pessoal falando assim, não para não, não para não, a gente também ficaria aqui para sempre conversando. Mas vamos, né? Foi um super prazer. Adorei. Adorei a conversa, gente. Adorei a participação de todo mundo. Obrigadíssimo. Vai Gente, ficar e gravado. eu vou Chegou postar um agora, post né? bem bacana hoje falando como dizer não para clientes e chefes. olha aí. Pronto. A minha fórmula. Vamos ver se de repente vocês se inspiram. Aí. Muito bem. Eu tô falando, não para não, gente. A gente só vai parar porque a gente realmente precisa ir, porque senão a gente ficaria, Gente, eu vou né? fazer exame. A pessoa, né? Vou fazer exame. A vida corre, é muito call. O Thiago tem a empresa para rodar, né? Então, Fala com a vamos gente lá. lá no Instagram, no direct. Boa. Né? Boa. E a gente vai marcar um próximo papo também pra gente conversar sobre esses temas que a gente Falou aqui. Vamos. Patrícia, vai. vai ficar gravada a live, pessoal. Vai ficar gravada a live. Daqui a pouquinho tá lá Leiam os disponível. posts do Thiago, leiam os posts da gente, os antigos. Tem muita coisa rica na página do Currol. Assinem a newsletter do Currol. Procurem o material. Todo o meu material está liberado. Entrem no meu site, está lá no link na bio. Todos os artigos liberados, não precisa se cadastrar. Eu não faço aquele negócio de CRM atrás de gente para mandar. Nem ligo, nem sei ver esse negócio quando a gente entra no meu site. É compartilhamento mesmo. Porque estudei isso no doutorado e não podia agir diferente. Eu não posso ser incoerente com o que prego. Então, assim, tá lá, da mesma forma que o Thiago elabora pílulas riquíssimas para divulgar conhecimento, para incitar que você busque mais aprofundamento. Esse é o nosso trabalho. Acho que a gente se combina nesse âmbito, além de aquarianos, visionários, que buscam justiça social. Então é isso. Obrigada, gente, pelo apoio, pela presença hoje. Tem gente comentando da Farne. Um dia eu vou escrever sobre a Farne. Aguardem. Tem muita história sobre Farne. Vai ficar na lista. Eu não posso ficar metendo a porrada em tudo quanto é empresa toda semana, gente. Vamos dar uma calminha aí, porque aí eu vou virar a blogueira do mal, né? A fofoqueira. Eu não sou essa pessoa. Então, deixa a coisa passar, né, esfriar, e aí a gente escreve uma coisa mais contundente, mais racional, mais questionadora, não para meter porrada, mas para trazer luz aos questionamentos. A gente precisa questionar. Exatamente. Gente, bom dia para você. Elaine, para você também. Beijo. Obrigada Obrigado. pelo convite. Ele foi rápido, gente. Eu falei, vamos, no meio da... Vamos embora. Vamos lá. Tchau. Tchau, Tchau, tchau.